Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista e a todos que forem alcançados através desse vídeo. Eu gostaria de conversar com os queridos à luz da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, sobre o seguinte tema: além da admiração. Além da admiração. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versos 31 a 35. Lucas 4, 31 a 35, o texto diz assim: Então Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, um espírito maligno. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus respondeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Além da admiração. Jesus estava realizando o seu ministério, como de costume, e ele então chegando ali naquela região, uma cidade ali, em Cafarnaum, né? uma região ali da cidade que ficava na Galiléia, e ele então foi até a sinagoga, como era também o seu costume. As pessoas já estavam acompanhando Jesus pelo ensinamento que ele vinha dando ali pela rua. Mas chegando lá na sinagoga, ele se depara com um homem que estava possesso por demônio. Algumas pessoas não acreditam em possessão demoníaca, outras minimizam a situação, outros valorizam exageradamente, eu diria, mas não é esse o debate que nós temos para a ocasião. O que eu quero ressaltar é que Jesus, então, diante dos gritos ali de Satanás, do diabo, do demônio, falando que sabia quem era Jesus e questionando ele: vieste nos destruir, ou seja, o destruidor é o diabo, o inimigo é o diabo. É ele que veio matar, roubar e destruir. E aí ele quer jogar isso contra Jesus. Mas Jesus não deu conversa para ele, não teve entrevista, não teve bate-papo. O texto diz que Jesus falou e falou sério: cale-se e sai dele. Falou com autoridade. E aí o demônio então jogou o homem no chão e saiu e não fez nenhum mal para aquele homem. Porque é assim que funciona. Quando nós nos deparamos com esse quadro, usando a autoridade que nos é delegada, nos é dada, em nome de Jesus Cristo, e essa autoridade foi dada ao salvo pelo próprio Jesus, o demônio tem que sair e não tem que ficar conversando, batendo papo, entrevista, nada disso não. Mas o que eu quero destacar é justamente aqui no verso 36, o verso 36, o último verso. Eu identifiquei nesse verso 3 palavras que para mim definem de maneira bem direta, clara, objetiva, o que é necessário para que experimentemos a libertação de Deus na nossa vida. Não se iluda. Mas, pastor, eu nunca tive envolvimento com feitiçaria, com o mundo das trevas, com macumbaria, eu nunca tive experiências com demônios e nada de possessão. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, está morto e sepultado. Quando você vai no cemitério, não está escrito lá na sepultura: aqui jaz fulano de tal? Então, a Bíblia diz que o diabo é o Deus desta era, deste século.
A Bíblia diz que Satanás sequestra a mente das pessoas com vãs filosofias. E só a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem o poder de nos dar libertação contra o diabo, o pecado, a morte e o inferno. Está lá em 2 Coríntios. Então, queridos, essas 3 palavras que eu identifico aqui no verso 36 são as seguintes. Primeiro, o texto, as pessoas admiradas, e por isso além da admiração, dizem, que palavra é esta? É uma pergunta que eles fazem. O termo palavra aqui é logos. Logos. Esse termo palavra, logos, aparece na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 1. E se você tem uma Bíblia aí na sua mão, abra rapidamente lá no Evangelho de João, o seu smartphone, o seu aplicativo, no capítulo 1, verso 1 e no verso 14. O texto bíblico vai dizer que Jesus é a palavra, o verbo vivo de Deus encarnado. E o texto vai dizer que a gente conseguiu, através de Cristo, visualizar a glória eterna do unigênito Filho de Deus. Então Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra, essa palavra que as pessoas não sabiam o que era, que com autoridade expulsou o demônio, é o próprio Cristo que estava ali encarnado. Hoje Jesus não está aqui entre nós, mas nós temos a palavra de Deus, o verbo de Deus, que foi revelado a nós. E aí o texto de Hebreus vai dizer que Deus de muitas maneiras falou aos seus filhos. E agora, por último, ele tem falado através do seu Filho Jesus Cristo. Outra palavra que eu achei interessante aqui é quando as pessoas dizem assim, mas que palavra é essa? Até aos espíritos ele dá ordens com autoridade. Ou seja, o povo então, de alguma maneira, já tinha visto alguém dar ordens aos espíritos imundos, aos espíritos malignos, mas sem autoridade. Mas agora não. Jesus dá ordem com autoridade. E a palavra autoridade aqui é a palavra que significa autoridade absoluta, exousia. É autoridade absoluta sobre uma pessoa, sobre coisas. E aí em Mateus capítulo 28 e 18, vire lá a sua Bíblia, as páginas, o seu aplicativo, Mateus 28, 18, antes da grande comissão, Jesus vira para os seus discípulos e apóstolos e diz assim, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. E ele usa essa mesma palavra aqui. Então ele tem essa autoridade. E ele delega essa autoridade aos seus servos, aos seus discípulos. Ele é o verbo de Deus e ele delega autoridade aos seus servos, aos filhos de Deus que creem nele, que são salvos. Porque ele tem toda a soberania sobre os céus e a terra, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E a terceira palavra é poder. Eles dizem assim, que palavra é essa? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Ou seja, eles já deviam ter visto alguém lidando com aquelas situações, e essas pessoas não tiveram poder. Se você olhar o próprio texto bíblico, você vai ver que existe sim um texto bíblico, uma narrativa nos evangelhos que dizem que os discípulos de Jesus oraram por um menino endemoniado e eles não conseguiram tirar o demônio. E Jesus diz, essa casta só com muito jejum e oração, e vocês ainda não têm fé suficiente para derrotá-la. Mas aqui o texto está dizendo que Jesus tem poder. E ele usou esse poder. E essa palavra poder aqui é interessante porque ela vem de um radical na língua grega, né, que significa poder inato. E é um poder espiritual e é um poder moral. É um poder que a pessoa tem porque foi dada a ela na sua existência, na sua essência como ser, como pessoa,
mas ela usa aquilo no seu dia a dia, na sua vida, no físico, pela sua postura e na sua conduta moral. Então é alguém que não pode ser questionado na sua autoridade, porque essa autoridade, esse poder que essa pessoa tem, não é algo conquistado pela força humana, mas é algo dado por Deus. E eu acho interessante essa palavra poder, porque se você olhar a Bíblia, em Atos 1:8, vire aí a página da sua Bíblia, vá lá no seu aplicativo, Atos capítulo 1, verso 8, antes de subir aos céus, depois de ressuscitado, Jesus vira para os seus discípulos, os seus apóstolos, e ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, cheios desse poder. Jesus nos deu esse poder. Jesus nos deu esse poder, e é interessante que esse texto de Atos faz um link com essa questão da admiração, ou melhor, de irmos além da admiração. Porque depois que Jesus subiu ao céu, diz o texto bíblico que eles ficaram parados lá olhando para o céu, maravilhados, e aí os anjos que estavam ali ao redor falaram: mas peraí, vocês vão ficar parados aí? Vocês não vão fazer o que Jesus mandou fazer? Ele deu poder a vocês para isso. E aí eles foram lá, para aquele cenáculo, ficaram reunidos, e aí a grande, maravilhosa, poderosa narrativa de Atos 2, o cumprimento da profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos os salvos, para louvor e glória de Deus, para testemunho da salvação de Deus em Cristo Jesus, para realizar cura, libertação, milagres, para proclamar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Essas três palavras no meu coração, na minha mente, por isso compartilho com você, elas são significativas para a gente entender. Se queremos ir além da admiração quando nos encontramos com Jesus, ou quando visualizamos uma maravilha realizada por Deus em Cristo Jesus. A salvação de um pecador, por exemplo. Queridos, a palavra de Deus que deve ser pregada às pessoas para que elas creiam em Jesus é o próprio Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, conforme João capítulo 1, verso 1. A autoridade de Deus para a gente testemunhar do Evangelho, proclamar do Evangelho e dizer para as pessoas: isso é pecado e você precisa abandonar a prática do pecado. Essa autoridade é dada pelo próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, que recebeu de Deus essa autoridade, e ele disse que nós deveríamos, com essa autoridade, pregar o Evangelho e proclamar a salvação. E o poder de Deus, o poder que vai usar a nossa vida para falar desse Evangelho, o poder que vai impactar o coração daqueles que ouvem essa mensagem do Evangelho, o poder que vai mudar a história de vida, o caráter, a mente, o coração, a vida, o ser de uma pessoa por inteiro. É o poder do Espírito Santo de Deus que nos foi dado também como promessa de Jesus Cristo para nós. Se você pega o texto, João capítulo 1, verso 1, Mateus 28, 18, Atos 1, 8, você vai ver que Jesus é a palavra, e essa palavra tem autoridade, e ela deve ser usada por nós como autoridade, para que através de nós, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas sejam impactadas e levadas ao arrependimento do pecado, ao abandono do pecado, pela fé em Cristo Jesus. Se queremos ir além da admiração, essas palavras devem fazer sentido na nossa vida. E essas palavras devem ser marcas, características que as pessoas vejam cada dia na nossa vida. Porque aí sim nós estaremos além da admiração, e as pessoas não serão apenas pessoas admiradas com Jesus, mas libertas por Jesus pelo poder da salvação, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Querido, meu irmão, minha irmã, meu amado,
você que nos assiste, creia em Jesus Cristo, essa palavra viva de Deus, que nos enche de autoridade e de poder do Espírito Santo, para dizer para as pessoas: Jesus Cristo salve, transforma a tua vida. E assim, eu e você, e todas as pessoas que ouvirem essa pregação, iremos muito além, mas muito além da admiração. Iremos, pela salvação em Cristo, às glórias celestiais com Jesus. Senhor Deus e Pai, fala o nosso coração pelo Teu Espírito e nos incomoda, para que vivamos a Tua palavra e para que essas palavras sejam características da nossa personalidade, a fim de que pessoas não olhem para nós apenas admiradas, mas para que elas olhem para Jesus cheias de fé e o recebam como Salvador e Senhor, entregando a Ele as suas vidas, para que elas possam também, pela salvação, alcançar as moradas celestiais. Completa a tua obra com poder, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. O plano de Deus é o melhor. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, Deus não vai chegar atrasado, mas adiantado também Ele não chega, viu? Ele tem uma hora certa e às vezes não é a nossa. Espera, vai acontecer. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando no
que você visse que há anjos de Deus aqui. A presença do Senhor tão palpável.